nome aqui engraçado. Bruce e o Cavaleiro Solitário, minha nossa. Bruce, Projeto Conselho. Bruce, Trunques do Futuro. Coruja do Cavalo. coruja do caralho. Eu gostei. Bota, Pílula do Bruto. bo- 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 Epifania Disruptiva. Ivo bota, Pereira. bota Coruja. o coruja do caralho aí. Bota aí. Coruja do caralho. Do caralho. Coruja. Cavalo. Mas que vai escrever do caralho. É. Muita É, cautela. aí, ó, é o canal. Cultura maliciosa. Perda da decência. Bota aí, sim. Perda da decência. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E peço a vocês que, se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar aí um like, se inscrever no canal. Tu tá gravando, né? Sejam inscritos, Já tô. ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo. E é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. Ah, e não se esqueçam de compartilhar também, né? E no vídeo de hoje eu queria falar sobre a perda da decência e da inocência na sociedade, cara. A gente vive realmente numa sociedade maliciosa, é malícia o tempo todo, entendeu? Principalmente assim, com conotação sexual. Nas músicas, nos filmes, e eu percebo que isso Eu não ouvo. é Eu pus o vídeo. essencialmente influência do ginocentrismo, tá? Porque a Como gente assim já que tá pros começa ouvidos? na Pausa aí, questão pausa das aí. Pausa aí. vestimentas, tá? Isso é fato. Mas tá falando que tá sendo bombardeado com música que não tem decência? É um É um negócio, monte de música? é um negócio muito novo, né? Não tem putaria desde a Idade É, Média, não. Inventaram agora. sim. Os gregos não tinham putaria nenhuma. Não, nunca. Nunca nos anos 50, anos 40 não tinha putaria. Não tinha, não. A galera Quantos nunca, sambinhas maliciosos dos anos 60 não existiram, hein? nunca, nunca gostou disso, não, a galera. Putaria, não. É, Nem são os vídeos mais acessados do planeta, né? Não. Um fato assim indiscutível. Hoje, as normes, né, vamos botar assim, as normes de hoje se vestem mais indecentemente do que o Isso, Godzilla no topo do mundo. esse negócio de nome aí é coisa de incel, viu? Isso é coisa de incel. Nome, Esse shed, essas porra, isso é coisa de nome incel, o quê? é coisa de incel que vem lá dos Chan, do Forchan, Do sabe? chão. É, Nossa, é pesado, né? É coisa de gente que fica atrás é que você da máscara. você é uma norme, você é uma norme. Agora não falo mais O que que é você. enorme, hein? Não faço ideia, é coisa que eles inventaram para. Acho que deve ser alguém normal. Um Ah, nome, sei as lá. nossa, profissionais de décadas atrás. Às vezes, a ele é muito própria diferente. profissional de hoje já está se vestindo mais É, decentemente do que as normas, velho. tem 3 braços E saindo da não me bunda venha aí. com essa de que roupa não define caráter e não sei o que, então, pô, pelo amor de Deus, né? Você está se expressando pro mundo com o que você se veste. E eu tenho Eu entendo esse não, esse se sentir especial, né? Porque isso, no fundo, é vontade de se sentir especial. É. Eu tenho um pouco isso quando eu não sigo hype, eu odeio hype. Tanto que eu vejo qualquer filme assim que estão falando, vai lançar. Aí tá um hype muito grande e depois eu vejo que é uma merda. Já aconteceu isso pra caramba. Mas isso não deixa de ser baseado em histórico, porque já aconteceu. Então não é só uma coisa da minha cabeça, não gosto de hype. E não tenho nenhum histórico, não tem nenhuma base nisso. Não, é porque já teve realmente vários filmes que eu já me decepcionei. E eu tava realmente esperando, né? Eu tava na expectativa. Por exemplo, aquele. É tipo The Last of Us, Famoso. que só prestou o episódio É, dos viadão fodão. Só prestou pronto, aquele episódio. Só o episódio dos ex se beijaram. É, só prestou esse pedaço. Exatamente. Justamente o que a galera mais reclamou foi a única coisa que prestou daquela bosta inteira. Ai, ficou lindo aquilo. Agora, Podem falar assim, que é apelação, pode falar o que for, mas ficou muito bem feito. E eu digo tecnicamente mesmo. não que a série toda tenha ficado ruim, mas que se destacou de ser Mas o foda ápice mesmo. foi aquele. De se destacar de ser foda mesmo, é só aquele episódio. Episódio 3, É. tenho certeza, as profissionais do passado ficariam envergonhadas, cara, assim, constrangidas Que se profissionais do estivessem, passado? né, nas vestimentas das normes de hoje. Das normes eu quero dizer as Profissionais do civis, né? passado. Vocês me entendem. Ele tá Então, falando de. clara, Ele tá falando de quê?
Eu não sei o que é uma profissional do passado. É o que é uma... Historiador? É porque assim, há 60 anos atrás, por exemplo, rapaz, a mulher não podia trabalhar muito assim sem ser julgada pela sociedade. Você vai mais 20 anos para trás, no caso, 80 anos atrás. A mulher já quase não pode trabalhar de forma oficial. Você vai a 100. Pô, irmão, de que profissional do passado você está falando? A dona de casa? As duas profissões que tinha. Você é dona de casa ou rapariga? Era isso? Os homens não deixam, nunca Elas deixaram de sentiriam trabalhar? vergonha? Sei lá do que ele está falando, esse arrombado. Ux. A tentativa de deixar todo mundo ao redor excitado o tempo todo, porque é amplamente sabido que os homens eles são extremamente visuais, como toda espécie é, né? Nós somos uma espécie que evoluiu de caça, então nós temos uma Eu visão boto, muito boa, até mesmo boto um cadeado no pinto, né? Assim, Ó, aqueles. ó a justificativa que ele É, dá para, tipo, ó, deixa todo mundo excitado. Só tá dizendo, se você saiu com roupa curta e aconteceu alguma coisa com você, a culpa é sua. mereceu ser estrupada. A culpa é sua. É basicamente o que ele está dizendo. Aí ele vai com uma pseudância do cara, não, que a gente evoluiu a partir da caça. A gente era caçador-coletor, pai, tal. E que diabos Pra quem não tinha? entendeu, para quem não entendeu porque eu disse mereceu ser estrupada, porque se a gente for desenvolver isso mais pra frente, vai chegar nisso, É, né? Porque se ele usar essa, é o mesmo tipo de lógica, entendeu? Ah, ela provocou, ela tava com roupa que sensualizava, né? Aí, o que é que é. a gente pode fazer o quê? A gente não tem controle do nosso corpo, né? Você mexeu com os meus feromônios. Aí você ignora todas as variantes disso aí. Por que com os índios isso não rola? E tá todo mundo nu. É cultural deles. E aí? Por que eles não estão lá todos, as mulheres têm uma visão. se machucando, se estuprando um ao outro? Aí, Hum. aí não tem problema. Aí você ignora de boa, né? Ali não é sociedade, né? Não é não. Tomando. Muito boa, é mais panorâmica e menos focada que a dos homens, porque elas são mais facilmente predáveis, né? Convenhamos, elas foram ao longo da história mais facilmente predáveis por serem mais lentas, por serem mais fracas, por não terem um corpo realmente, né, para o combate e também por serem mais suculentas, né? Tem mais líquido e gordura no corpo também. Então elas precisavam de uma visão mais de Ai, herbívoro, né? Você vê os caralho. herbívoros, eles têm um olho. Ele, Ele quer contar a história. ele, Ele ele- tá fazendo. Ele tá querendo o quê, meu amigo? Disputar com pirula? O que é isso? não, ele quer disputar com o Pirula falando merda, né? Porque ele já tá desumanizando já, porque você já não é um humano, mas você já não pensa que nem um onívoro que a gente é, que nem um caçador-coletor do qual a gente vê. Não, você já tá pensando feito uma vaca, feito um jumento, e aí você tem que ter pensamento de herbívoro. É Eu exatamente o fosse que ele tá amiga. dizendo. Ele já Eu te... queria muito, sabe, ser amiga do Pirula, porque aí eu mandava esse vídeo aqui pra ele. Mas esse cara ia ficar muito popular. Eu acho que não merece, não. Caralho. Olho de cada lado da cabeça para ver panoramicamente ali de onde os predadores estão vindo. Então elas têm essa visão um pouco mais aberta, assim. Ah. Por isso que os homens, por exemplo, não conseguem encontrar uma coisa comum na Ah. geladeira. Mas para videogame sempre Os consegue seus ver olhos são, o seus olhos são sniper do que tá lado da a cabeça, 100 princesa, igual igual, não é um lambada, como é um malhado. Eu não lembro É o o nome quê? do peixe que os olhos vão pro lado da cabeça. Ah, é aquele. Esqueci também. Lambada, lambado. Lambari. Sei lá, Lombaqui. lambaqui. Não, lambaqui. É que ele Ele, vai mudando, né? Ele fica em pé, só que ele vai ficando deitado para ele se adaptar, né? os olhos vão pra cima da cabeça. É, Mas você ele tá fica no vendo chão. de onde esse cara tirou essa conclusão? Acho que ele não deve ver uma mulher quase desde que nasceu, ele deve imaginar como um bicho troncho, velho. Sai do porão, caralho. Ainda não superei o lambaqui. É um lambaqui. Eu tava me segurando pra não ir. É porque parece muito quinto ano, a gente. Não... Aquele peixe muito famoso lá. O lambaqui. os metros de distância. Mas na hora de procurar algum item assim na prateleira, na geladeira ou na despensa, é difícil, entendeu? Porque ele não consegue ver tão amplamente, ele vê uma visão focada.
Já a mulher tem muito mais facilidade em encontrar isso aí. Por quê? Porque elas avaliam em coleta também, né? E Hum, coleta, você Sabe tem quando eu aplicativos desenho, que você consegue vegetar desenho valendo você com um cripto. oi pro lado, um oi pro outro? hum. Ele tá dizendo que, É porque as que mulheres ela tem visão periférica melhor. ele tá O que dizendo será? que é assim na realidade, tá ligado? Você tá com um olho no peixe e outro no gato. Nossa. Aí a gente teria mais vantagem, né? É, Porra. a É. mulher. A gente mire dois. Você que tá perdendo. O homem veio do primata e a mulher veio do camaleão. É isso mesmo. É. O camalinha. Muita coisa, sabe? Em um amplo ambiente aberto para pegar frutinhas, para pegar vegetais em geral e tal. Então, toda a nossa espécie ela é visual, tá? Não tem essa de, o homem é mais visual que a mulher. Não, ambos são visuais e é por isso que a aparência ela conta muito na nossa sociedade, principalmente na sociedade genocêntrica que nós temos, porque Daí ele Isso já me dá um passou, medo, já viu? pulou para a sociedade ginocêntrica. Já. Ginocêntrica. Faço nem ideia do que seja isso. Isso me dá um Ainda. medo porque ele começa a me lembrar um pouco do. Como é? Orvalho de caralho. Uhum. Porque ele fica citando um fato e depois cita uma mentira. E aí faz. Pra quem é novo e não entende como é que funciona mentir, faz pensar que ele tá sendo honesto, né? Não, mas isso aqui que ele falou faz sentido, é verdade. Não, mas não, Ah, onde que tem verdade que a mulher tem olhos de vaca? Você é um herbívoro que tem um olho de não, é cada que ele lado da disse um cabeça. negócio. Ele disse um negócio aqui que fez sentido, eu ainda não lembrei. Peraí. não, ambos são visuais. Ambos são visuais. Isso tá certo. A mulher, ela vê. Beleza. O homem também. Não é à toa que a gente liga pra beleza. Os dois. Sim, os dois ligam para beleza, mas ainda assim, nesse sentido, a mulher Não justifica. é muito menos visual que o homem em questão de estética. Que mulher gosta do cara meio bara, tem mulher que gosta do cabo magrelo, tem mulher que gosta do cabo baixinho, tem mulher que gosta do cabo altão. Tem uma variedade, pelo menos aceita pela sociedade, muito maior do que o homem. O homem, se não tiver com aquela doida que parece uma paniquete, é uma marromeno. A sociedade olha assim. Agora dizer que o homem como é Eu que se acho que a diz? mulher ela tem uma sensibilidade maior, né? Também que o Sim, eu acho Por que isso que ela vê beleza em coisa não muito comum. eu, a- Ela é bonita, mas ela é tão sensível que ela vê até nas entrelinhas, sabe? é, Ela fica com o que ela quer, até o comum. Ela fica. às vezes a mulher tem essa sensibilidade porque ela não tem que crescer com essa balela do caralho do que é ser macho. Sim. Não tem essa coisa que não chora, que o homem não faz isso. Não cresce com medo de alguém falar, você sentou numa pica. Pronto, ofendeu a honra do cara. Pronto, morreu. Sabe? Tocou Bem, no nome do botão do cara, o cara, meu Deus. esse vídeo é grande, viu? Deixa aí, 27. enquanto a gente aguentar, a E gente tanca essa é por desgraça isso aí. que a aparência ela conta muito na nossa sociedade, principalmente na sociedade genocêntrica que nós temos, Sim. porque viver de aparências é uma coisa. Que caralho, ele botou vídeo de carro andando na cidade, hein? Eu tô vendo isso aqui desde o início, ainda não entendi, foi nada. É só pra dizer que tem Carro alguma andando. coisa aí, Chamativa, assim. stock footage. E aí, é claro, é uma estratégia, tá? Sabendo que os homens eles têm uma libido mais alta mesmo, essas vestimentas indecentes costumam ser bem um shit test, né? Para ver qual é do cara mesmo, se ele vai se controlar e tal. Às vezes só para passivamente deixar o cara desfocado ou constrangido. Eu E que mesmo fico opção, bastante constrangido quando agora eu eu não vejo esse tipo entendi, de que opção vestimenta. o cara tem se não se controlar? A vida inteira, de qualquer coisa, não consegui. Qual é a outra opção se você não se controla? Você vai virar um jogador safado? Que porra é essa? Você vai Você, virar um Hulk? você vai virar uma mamona? Você olha, você pode achar bonito, ninguém tem o direito de controlar seus pensamentos e segue a vida, cara. É. Olha com os olhos, lambe com a Na testa. rua, o que é bastante comum, tá? E principalmente no nosso país, que ele é bem quente, mas convenhamos, isso não é desculpa nenhuma para ficar mostrando zonas erógenas aí. É só você ver também o tipo de vestimenta usada no frio, né? Que também é shortinho curto, também é decotão, Sim, mas é assim, o às grande vezes problema com, da sei lá, uma humanidade. bota Mamilos alta ou femininos à uma meia mostra. Isso calça aí. e um casaquinho. Mas as zonas erógenas têm que estar à mostra, entendeu? Justamente para
ou constranger ou desfocar. E é amplamente sabido e até comprovado cientificamente que na presença Um de cabaço belas desse moças, a acha frequência isso ruim, cerebral velho. Ver negócio masculina bonito por aí cai é e cai bonito. muito, tá? E a gente Nossa, não cara. precisa nem ir para o campo científico para testar isso. A gente pode fazer isso empiricamente. Todos nós sabemos como é que funciona a mente masculina, né? E isso não é nada a se Você não precisa envergonhar ir de pro campo fato. científico, É um porque o campo determinismo científico vai olhar biológico, pra é uma você e coisa dar a o qual dedo do nós não meio, seu temos arrombado. essencialmente controle. Não Exatamente. Não tem. O que é que vai se vir se eles pesquisarem isso? Você vai pro Pô, campo isso científico. isso é problemática da sua cabeça, isso é problemática moral. Não tem nada a ver com o científico. Você mostrar esse seu vídeo aí para um cientista, só o que vai acontecer com ele é que É. ele vai se transformar naquele meme do John Travolta olhando para os lados. Assim. Você quer falar. Você quer falar com alguém que trabalha com ciência, pelo menos em alguma parcela? Fala com o nome daquele professor? Como é o professor? O sociólogo, né? É sociólogo, né? Tem sociólogo, tem antropólogo, tem toda uma galera aí que Pronto. estuda o comportamento humano como sociedade aí, que pode ser muito útil para Fala com esses isso, arrombados. com a amiguinha que. O quê? não dá sensação, mas obviamente E mesmo assim, eles vão rejeitar ele, né? É bem capaz de ele estudar a cabeça dele. Tá, mas por que você tá pensando isso? Vou pegar ele como objeto de estudo. É. Vamos ver por que o das cérebro desse emoções cidadão nós temos funciona tão controle, tá? mal. E Eu tô brincando, mas pior que é verdade mesmo. Viu? É mais provável eles pegarem como objeto de estudo como é que funciona a cabecinha desse maluco do que ele tá falando. Sim, precisa. Deixa isso aí em 1,5 de velocidade para ir mais ligeiro. Esse bicho fala devagar demais. É verdade, peraí. Quê? Pode até diminuir a sensação, qualidade do vídeo sentimento se e quiser, emoções porque são coisas diferentes. A emoção é que faz você se motivar. Então, controlar as emoções é responsabilidade total do indivíduo. Agora, sentimentos não são controláveis. Você sente, acabou, cara. Você não tem, por exemplo, responsabilidade pela dor que você sente quando você toma uma alfinetada, por exemplo. Mas você tem total responsabilidade pela emoção que isso te causa, como, por exemplo, a emoção. E as ações? Se é sentimento, é problema seu, mas eu quero saber da ação. Você tá falando isso pra justificar o quê? não, ele está falando isso. Eu não sei onde a constatação do óbvio virou algum tipo de argumentação. Né? Beleza. Sim. Emoção de vingança, né? De retaliar a pessoa que te deu essa alfinetada. Mas enfim, esse é o princípio, né? É o princípio da indecência que a gente vê na sociedade, basicamente a malícia. Porque é como as pessoas se portam, é como as pessoas se expõem, né? É a primeira comunicação que se faz. Cara, como dizem, né? A primeira impressão é a que fica. Como você chega num ambiente novo, é a primeira comunicação que você faz, não tem essa, entendeu? Então a malícia da sociedade, né? A indecência já começa aí. E como vocês sabem muito bem, isso é bem fruto do ginocentrismo, né? Porque quem se veste mais indecentemente, nós sabemos bem. Só que as garras do ginocentrismo já foram pra tudo quanto é lugar, cara. E principalmente foi pro ramo infantil. Pô, isso é muita sacanagem. Veja só, é uma expansão realmente da sexualatria. Quem se veste mais indecentemente é a mulher, certo? Segundo ele, né? Eu pedi uma pizza agora há pouco e desci descalço e sem camisa. E nem cueca eu uso. Eu só saí só de bermuda, uma peça de roupa. Sem decente. Eu saí com uma peça de roupa na rua. Eu tô muito menos vestido que 90% das mulheres do planeta, sabe? Não teve uma mulher reclamando, não, que você despertou desejos erógenos dela? Eróticos? Não, porque só a mulher pode ser. O homem não sair sem camisa, foda-se, né? Tomar no cu. Teve uma doida aí que reclamou já? A gente só não enxerga o homem sem camisa de forma sexual porque não foi, como é que se diz, normalizado enxergar isso como uma coisa erótica. Se fosse, era. Ou feia. Vamos por assim, né? Da centralização nessa coisa da libido para um mundo infantil. E eu acho que essa é a coisa mais pesada e mais macabra que você pode ter. Porque músicas infantis já têm um teor, né, libidinal alto. Conteúdo infantil já está comportando músicas da mainstream. E as músicas da mainstream, elas são extremamente indecentes, cara. Que usam, assim, todo tipo de conotação sexual socialmente aceitável possível. E o que a sociedade, ela... Porra, é mainstream. Esse não é mainstream, não? Peraí que eu vou olhar aqui. Eu vi ele falando... Não, eu vi ele falando mainstream. Mainstream. Ele falou mainstream? Conteúdo infantil já está comportando músicas da mainstream. E as músicas da mainstream... Mainstream. Internet.
elas são extremamente indecentes, cara, que usam, assim, todo tipo de conotação sexual socialmente aceitável possível. E o que a sociedade, ela já trata como aceitável é bastante abrangente, tá? Nesse sentido. E não só, parece que está progredindo, daí vem o termo progressismo, né? De fato, essa parada tá progredindo, cara. Eles estão expandindo o que é aceitável para estar em músicas de classificação indicativa livre, tá? Isso porque eu tenho uma sobrinha e ela passa muito tempo aqui em casa. E veja só, há pouco tempo atrás, há alguns minutos atrás mesmo, que foi inclusive a motivação que eu tirei para gravar esse vídeo, ela estava na TV da sala, tá? Com o próprio pai e com a avó, no caso a minha mãe, fazendo aquele quiz de músicas, né? Que mostra alguns desenhos que indicam a letra de uma música e aí você tem que adivinhar antes da música passar. E as músicas que passaram foi Tem Cabaré Essa Noite, então já é uma conotação aí com prostíbulo, e outras músicas que eu não prestei atenção, mas tinham a ver com bunda, com rebolar, com sentada, sabe? Com a famosa... Reclama com o pai e com a mãe. Fazer o quê? Vai processar como é? O estúdio que fez o desenho? Não sei nem se isso é desenho, mas foda-se. Quem deixou foi ver. É quem? Quem tá criando? É quem? Quem Cabaré Essa Noite? Ui! A culpa é de quem deixa, cara. Famosa colocada, né? Enfim, essas coisas que têm conotação com a penetração e conotação com o ato sexual em geral. E assim, eu tenho que desligar o meu cérebro certas horas mesmo, eu tenho que desligar a minha bússola moral, porque eu não vou ficar criando desavenças dentro da minha própria casa por me preocupar com um filho que não é meu, tá? É minha sobrinha, mas não é minha filha. De fato, eu sou tio, né? Então, eu não tive nenhuma participação, não tive nenhuma responsabilidade com a concepção dessa criança. Então, assim, é um teste realmente de estoicismo praticamente todo santo dia, onde eu tenho que fechar os olhos e calar a boca, sabe? Desligar a minha bússola moral e é o estoicista que mora com a irmã. Isso, ou pelo menos não exprimir a minha revolta. Mas eu sei que ele mora com a irmã. Ela já está condenada a uma adolescência extremamente como ele disse tá? que a mãe, que obviamente é o sobrinho dele e é dentro da própria casa dele que essas coisas acontecem. Se presume que ele mora com a irmã ou eles moram com os pais. O homem histórico aí. Mas beleza. Faz sentido, porque os pais estão dentro da casa dele e o filho. Porque ele não tá na casa da irmã vendo os negócios da irmã. Ele disse que estava dentro da casa dele. Ou a irmã mora com ele, mora em favor, ou ele aluga a irmã, sei lá, uma coisa assim. E tá lá. Se ele liga tanto, ele tem que tolerar, e não pode fazer nada, alguma coisa ele tem que tolerar, né? Não, o raciocínio me leva a crer que ou ele mora com o irmão, ou eles moram com os pais. Como esse cidadão problemático desse jeito, se fosse dentro da casa dele, ele ia estar impondo as regras dele. Então... parada do pai, né? Nesse caso, a minha ex-cunhada é extremamente promíscua, fã de Anitta, sabe? Tem um passado sujo, profissional mesmo. Mas assim, dizem as más línguas, né, entre aspas, boatos na cidade de que ela realmente exercia a profissão, principalmente nos navios de turista que chegavam aqui na cidade. O famoso gringo, né? Exercia a profissão do famoso gringo, que é perfeito, cara. O gringo, ele passa um tempo aqui, vai embora e leva com ele a história, entendeu? Então não se espalha. Mas sabe como eu acho a Anitta foda. Acabam sabendo, e aí, ela é poliglota, estudou pra caralho. O pai também é um exemplo de homem. Aí esses dias veio um monte de gente reclamar porque ela queria dar aula em uma faculdade de marketing. Eu acho que ela é muito mais capaz do que muita gente por aí, porque ela cresceu muito. Muito. Eu não sei se foi ela que fez o marketing dela, mas... Mas não é nem esse o problema. Tipo, parece que não é a irmã dele. É a cunhada, né? Então, mora ele, a cunhada e o irmão. É mais um motivo para presumir que ou ele está na casa do irmão ou na casa dos pais. Não acho que é ele que está sustentando a galera, não. O homem trabalhador não ia estar tendo muito tempo para essas coisas, não. Ainda está reclamando da vida. Ele está preocupado mais em como é que eu vou pagar a conta. E ainda tirou um tempo numa trairagem do caralho que tá falando que a mulher do irmão era rapariga e já era, né? Eu viajei, mas ele falou mesmo que a mulher do né? Então, ele falou que fazia a ele profissão, falou da Anitta. Não, que fazia a profissão em navios e não sei o que, a cunhada dele. Então ele tá falando da mulher do irmão, esse dorme sujo, acorda limpo do caralho. Que chegavam aqui na cidade, o famoso gringo, né? Exercia a profissão do famoso gringo, que é perfeito, cara. O gringo, ele passa tem as más línguas, né, entre aspas, boatos na cidade de que ela realmente exercia a profissão, principalmente nos navios. Extremamente promíscua, fã de Anitta, sabe? Tem um passado sujo, de profissional mesmo, mas assim, dizem as más línguas, né, entre aspas, boatos na cidade de que ela realmente exercia a profissão, principalmente nos navios de turista que chegavam aqui na cidade.
o famoso gringo, né? Exercer a profissão do famoso gringo, que é perfeito, cara. O gringo, ele passa um tempo aqui, vai embora e leva com ele a história. Aqui na cidade. Mas sabe como é que é, né? Paredes têm ouvidos, as pessoas É. acabam sabendo, e aí caiu nas, entre aspas, más línguas, né? Então, assim, o pai também não é exemplo de homem e de pai pra ninguém. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque isso fala da minha vida muito pessoal e eu não gosto de ficar falando. Já falou. Mas é como dizem, né? A ignorância é uma bênção, cara. A sua vida pessoal fica de boa, né? Dela você não fala, Às mas vezes nem saber na vida sobre esse pessoal do conteúdo, seu irmão, eles viveriam melhor, foda-se. ou viviam melhor quando não sabiam, né? Só que eles estão absolutamente enganados. E o Trunks já falou por que disso. É muito melhor saber o que está acontecendo e também como se proteger disso do que simplesmente não estar consciente e aí a merda acontecer na sua vida e você não sabe nem de onde ela veio. Eu acho que a bênção da ignorância está no que eu tento praticar todo santo dia quando eu vejo minha sobrinha, né? É simplesmente ignorar. É aquele pessoal, né, que já faz a merda e depois, mas não vou continuar mais porque eu sou um homem de valores. Já tá todo cagado. Seletivamente, cara. É desenvolver realmente o poder de fechar os olhos e a boca e os ouvidos, sabe? E deixar acontecer, deixar rolar. E isso é quase como se fosse um músculo que é treinado diariamente. E felizmente hoje eu consigo não me perturbar mais com isso. Mas sabendo do que eu sei hoje, eu consigo fazer uma projeção futura pra adolescência e a vida adulta dessa criança. Eu sei que vai ser uma bela de uma merda, tá? Mas enfim, tá aí mais uma Black Pill, né? A desgraça das gerações futuras A Black já Pill, está pautada, tem. já não tem mais salvação. Da mesma forma que as gerações passadas e as atuais também foram desgraçadas por um sistema aí completamente genocêntrico. Ah, eu tô ficando mal. Essa aí você já toma podre, já, geração essa Black Pill aí. que influencia a geração filha, assim sucessivamente. É claro que existem várias coisas ambientais aí também, que estão fora do controle das pessoas, como a tecnologia, ou, sei lá, grandes catástrofes, ou, enfim, causas e efeitos do ambiente, né? Estímulos e recompensas, como diria o Trunks. Mas, acima de tudo, é como a geração pai se comporta em relação a esses estímulos e recompensas, essas coisas externas incontroláveis, que a geração filha vai se basear. Ela vai olhar aquilo ali e vai ver, eles se comportam assim e está funcionando, né? Funcionando para a natureza e para o inconsciente coletivo humano é basicamente estar vivo e não estar sofrendo tanto. Então aí as gerações filhas vão pensar, eles são meramente funcionais, logo vou me comportar dessa maneira também. E assim vai. E aí a gente pega as gerações de adultos atuais, né? Geração X, geração Y, eu diria até que a geração Z são os adultos atualmente, e já são adultos, né? Essa nova geração aí de 2009 até 2021, eu acho, é a geração alfa, como eles estão chamando, né? Mas enfim, você pega os adultos da nossa sociedade, cara, eles são as piores influências que se pode ter para as gerações futuras. Meu Deus do céu. A gente pega, por exemplo, de como as pessoas simplesmente perderam a decência, cara, perderam o pudor, a vergonha. E isso você vê principalmente pelo que se cultua, né? A cultura da... Nossa, é muito chato, né? Se a gente for pensar em geração futura. Não, mas nem só questão de geração futura. Pensa só, certo? Qual é o princípio lógico para qualquer uma das afirmações dele, fora moralismo barato? Ele não tá falando nada com nada. Nada do que ele tá falando aí é informação para pica nenhuma. Ah, se a sociedade está se vestindo pelado ou vestido, o que isso importa? Se for normalizado, o problema é que não deve estar acontecendo com o bissexual. Pô. Se tivesse acontecendo, é o problema do homem. O homem que comete mais essa porra. Eu acho uma preocupação muito frívola, não tem função nenhuma na sua vida. Ah, vou me preocupar com o futuro do mundo. Nossa, grande tempo da sua vida que você vai gastar, então, né? Você vai fazer o quê? Por isso que eu digo, é muita gente pouco pragmática mesmo, porque não tem uma ação. Por isso que eu só falo de mim. Se for para falar mal, eu vou falar mal do que eu tenho controle, porque pelo menos aí eu posso fazer alguma coisa. Mas, mesmo que ele esteja certo, vamos supor que ele está certo, o que é que ele vai fazer? Vai fazer o quê? Vai só reclamar? Você tem todo o direito de reclamar, mas é meio, né? Reclamar é bom pra caralho, né? Principalmente quando a sua reclamação tem algum fundamento. Ele tá reclamando. Sim, mas dele não tem. Sabe por que ele tá reclamando no final das contas? Porque tá todo mundo com pouca roupa, tem muita gente fudendo e ele não consegue isso com ninguém. Não consegue, ódio desse tipo de gente. Da nossa sociedade. Pô, você pega pra assistir um filme com a sua família, cara, um filme que parece ser inocente, a classificação indicativa assim é 12, 14 anos, tá tranquilo, você acha que não vai ter nada demais, mas assim, o casal ali, né, de protagonistas, ou seja lá o que for, tem uma cena de sexo praticamente explícita, e é uma cena que não agrega em nada pra história. Poderia simplesmente o diretor fazer o seguinte, olha, o casal se beija, deita na cama e depois corta pra eles abraçados, tendo uma conversa, ou sei lá, corta pra outro momento, assim, fica subentendido que eles tiveram uma relação. Não, o maldito diretor quer botar toda a cena ali explícita, tá? Tem que ter todos os detalhes do casal fazendo tudo, e às vezes até focos assim desnecessários. Isso não agrega em nada para a história. Isso é basicamente para ganhar crédito da sociedade Kumerkata, né? Como diria o Raccoon, aquela coisa do meme do Kumer, né? Que vem do grupo do Odiak. O Kumer é aquele cara que realmente é viciado em tudo quanto é estímulo e recompensa rápida, prazeres imediatos e tal. Óbvio, originalmente ele era para retratar o viciado em pornografia. Mas aí a gente vê que o Kumer é basicamente aquele que orbita prazeres rápidos, né? E a gente vive numa sociedade de Kumer porque isso vende mais, entendeu? A gente vive numa sociedade onde a gente não cultua. Se tem sexo, se tem cena de nudez, essas coisas, existe uma parada chamada classificação etária, sabe?
Se o Pirraia tá assistindo um negócio que não é pra idade dele, a culpa não é do diretor, a culpa não é do filme, a culpa não é do que tá passando, a culpa é de quem deixou o Pirraia assistir. Você quer, você E quer mesmo, uma, você quer uma sociedade mais responsável? Crie seus filhos, caralho. e mesmo que a classificação esteja, vamos dizer, errada, o problema não deixa de ser dos pais que tá deixando ver. Tá, reclama aí, mas não deixa de ser culpa dos pais também. Se ele vê a Mas sobrinha aquela coisa dele, do a prazer a sobrinha médio e longo dele prazo, aquela vendo. coisa mais masculina, mais androcêntrica. Pausa aí. Se ele vê a sobrinha dele vendo coisa que Ah, não é pra idade dele e ele acha ruim, o bosta é ele que não fala nada. Se você vê o que você sim. acha errado e você concorda, você deixa de boa, você é conivente, caralho. Foda-se. Será que ele já conversou com o padrasto, ou pai, sei lá o que for? É um frouxo. Do trabalho, né, da satisfação que vem de você construir alguma coisa. Isso é bem masculino. A nossa sociedade ginocêntrica hoje, ela segue basicamente a construção neurocientífica feminina, que é baseada em serotonina e ocitocina, que são, além de outras funções, né, neurotransmissores baseados em prazeres de curto a médio prazo e validações O humano sociais. funciona Ordem desse de jeito, felicidade, seu serotonina e arrombado, e ocitocina. não é São pra neurotransmissores tudo. mais comuns E nas isso não mulheres, rege a se vida comunicam desse melhor jeito, com não, os seu hormônios sexuais imbecil. femininos, progesterona e estrogênio, do que com o masculino, que é a testosterona. E são neurotransmissores responsáveis por prazeres imediatos, mas também pelas relações sociais, tá? Pela conexão social. Daí a gente entende basicamente toda a mente feminina, né? Que porque elas são mais focadas na sociedade, elas são mais seguidoras da sociedade, elas dão muito mais valor à opinião alheia, elas têm uma bússola social muito mais forte que a dos homens, menos independentes e tal. Daí a gente entende muito facilmente as coisas. Então esse é o resultado de uma sociedade ginocêntrica, velho. A sociedade onde a gente vive, ele se tornou basicamente a caricatura de uma grande mulher, um arquétipo, né? De uma grande mulher. Como de certa forma meio que sempre foi, né? Tanto que eu vou recomendar a leitura para vocês aí do É isso livro aí, o chamado A Grande capeta. Mãe, do Eric Newman, que é um dos pupilos do Jung, vamos pôr assim, onde ele explica arquetipicamente como a sociedade ela é totalmente feminina, ela é uma grande mãe realmente, né? Ela é maternal. E ele ensina também o que é a Matrix, de fato, né? E de por que a Matrix ela tem um radical mater, que vem de maternidade. Então é uma leitura muito boa, assim, para praticamente qualquer homem que está no processo da Red Pill. Caralho, Caralho. ele fez uma manipulação semântica da palavra Matrix. Tipo, eu jurava que ele ia falar do filme, tá ligado? Ah, você tem que sair da Matrix. Mas não, Matrix é que é uma super mãe. É a mãe Nem eu sabia biônica. dessa. Malandro, aí você. Caralho. Porra, fiquei sem Dessa vez palavras agora. eu Fiquei. preciso do caixão pra eu ir embora pra casa. Caralho. Agora E que foi. quer aprender mais sobre essa Cabuloso. questão da sociedade ser a grande Matrix, né? E não basicamente ficar só nessa coisa de saber o comportamento feminino, saber disso, saber daquilo e tal. Não, vai muito além, tá? O comportamento feminino nos ensina Qual o muito a exemplo respeito da dele? sociedade ginocêntrica, porque como eu falei, a sociedade ginocêntrica, ela é ainda mais feminina do que o normal. Claro, gira em torno do feminino, vai ser feminina, né? Então, entendendo o comportamento feminino, a gente entende a sociedade. Mas não ficar entendendo o comportamento feminino pra saber como lidar com elas, como se relacionar melhor com elas, ou pra atrair mais elas. Pelo amor de Deus, isso é coisa de mangina, cara. O estudo aqui é pra gente Imagina, De realmente quê? saber como funciona as imagina. coisas, saber a nossa situação no É mundo, Mangina. entender melhor desse mundo, Imagina é o como cara fazer que gosta de mulher. Pode gostar de mulher. Seu Mangina. É, você é um A falar, manchina. seu É um Mangina. feminista. É um feminista safado. Tá? Eu acho tão engraçado, feminista. É tão engraçado quanto criança viada, tá ligado? Esse viado. Feminista, criança viada. Eu não sei nem estão como nomear acontecendo, esse né? tipo de cidadão. E as causas e efeitos da cultura que a gente vem exercendo como humanidade, né? E daí a gente tem várias O outras coisas coruja relacionadas do às pessoas, caralho aqui. É os o efeitos coruja do na cabeça das caralho. pessoas, assim, até mesmo as doenças mentais que vêm sendo mais comuns, cada vez mais comuns na nossa sociedade. Enfim, uma cacetada de coisa que vai até fazer você ter mais sucesso nessa sociedade, né? Conhecimento é poder, como dizem, de fato. Quanto mais você conhece a sociedade, mais sucesso você costuma ter nela. Agora, não sucesso com as mulheres, É, por isso que tal. você Não, tá já falei que você tá fudido, perdido, velho. irmão. Seu Desiste dessa parada conhecimento aí logo. desceu pra Se você bunda ainda quer faz fazer tempo. o famoso casualzão aí, vai na moral aí, se protegendo, fazendo o que você pode sem se render. Só que uma hora tu vai perceber que você vai ter que dar muito de si, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Foi por isso que eu entrei no você. Você vai ter que alinhar muito a sua bússola pessoal, a bússola inadequada e disfuncional da sociedade, entendeu? E isso ninguém escapa, não é assim, o Shed ele não precisa fazer nada. Não, não. Shed é argumento de exceção, tá? Shed no Brasil tem o quê? 5, 10%, sendo muito generoso. Então é a mesma coisa que falar do comportamento feminino focando nas honradinhas, né? Que são basicamente uma proporção dessa aí ou até menos. Isso sequer existe, porque eu nunca vi nenhum. É por isso que a gente chama de. Ah, mas dá tanta vergonha alheia, né? Eles querem ser técnico, eles usam palavras em inglês. Nossa, toma aí, palavra em inglês, termos em inglês que ninguém conhece, só uma parcela muito pequena da E, sociedade. e ainda assim, a maior parte desses termos que eles usam, eles mesmos que inventaram. É tipo, É, é as uma linguagem, honradinhas, é. é uma linguagem pseudotécnica que foi inventada por eles mesmos, sabe? Sim, aí ninguém entende nada do que eles estão Não tem falando. validação de pica nenhuma.
Quer dizer, só tem validação de pica, né? Umas pica pequenas normalmente, mas tem a validação das outras picas. Isso mesmo. Pica de amendoim. Uns pica miúda desse aí. De unicórnio, tá? Ninguém nunca viu, mas dizem que existe aí. E além disso, a gente sabe muito bem que o Shed ele tem que se portar da maneira social, tá? Ele tem que se vender, ele tem que alinhar a bússola pessoal dele à bússola moral da sociedade, que é totalmente inadequada e disfuncional. Então ele vai acabar, de certa forma, se prostituindo aí também, né? E assim, o cara que ele tem uma bússola pessoal moral forte, ele não vai querer fazer isso, porque ele vai ver que a bússola moral da sociedade tá completamente inadequada, tá quebrada, irmão. Então esqueça esse argumento de Shed aí, porque eu já vi outra uma coisa que projeção de nunca perfeição vem que homens que nunca definição tiveram nessa agregada. vida fazem na vida de outros homens. Eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso. Moral, certo? Moral. Tem dois tipos de moral. Tem a moral da sociedade, que é imposta Lei. no nosso convívio, normalmente é lei, essas coisas. Mas também tem muita moral implícita de tipo que as pessoas em comum acham certo e errado, certo? E tem a moral pessoal, do que você, pela sua experiência de vida, acha certo ou A errado. implícita é chamada de bom senso e tem a individual, né? Que é a sua. Você inventa o que você quiser. É, É três. desde que ela não fira a moral da sociedade, principalmente se for contra a lei, tá tranquilo você ter a sua aí. Agora, nenhuma das duas é objetiva. Nenhuma das duas é objetiva. Certo? Tem sociedade que prosperou achando que era legal sacrificar gêmeos. Tá ligado? E a sociedade estava lá andando de boa, sabe? Tem metade do mundo islâmico lá anda tratando mulher que nem peça da mobília. E eles, como sociedade, estão lá, muito bem obrigado. Sabe? O que para a maior parte do Ocidente seria um crime, certo? Agora, você dizer que a moral. A partir de que moral você está falando? Se for cristã, primeiro, para você ter um valor objetivo em dizer que a cristã está certa, você tem que provar objetivamente que a fé cristã é correta perante as outras. Isso tem a ver com cultura deles, né? Porque há essa coisa de defender os valores ocidentais do não sei o quê, que é todo um papo genérico que não vale porra nenhuma. Tá? Depois Mas mesmo assim, a gente pode até achar errado e pode até ter não sei, uma ONU universal. É que, tipo. Não é ONU, não. Mas uma verdade universal de que matar gêmeos é errado. Mas mesmo Não, assim, é um julgamento de quem está falando de uma cultura diferente, não deixa de ser isso. que Se eles estão lá, tá funcionando, a gente vai fazer o quê? A partir de uma sociedade mais secular, começou a se presumir. Porque eles ficam falando de moral cristã, não sei o quê, mas os cristãos mataram pra caralho ao longo da história deles também. Não vem com essa, não. Não era muito diferente do que rola em outros pedaços do mundo, não. E aí chega e diz, não, mas a moral cristã... Linchamento, né? Linchamento, a porra da Santa Inquisição, os protestantes queimando gente no Novo Mundo. Teve uma doideira do cara. Doideira do cara. Fora coisa recente de padre cortando mão dos outros na África. É umas paradas muito doidas. Aí eles chegam e colocam essa moral como se essa moral fosse algo lógico. Não é. Não é algo lógico. O que se convencionou com o tempo é que é bom e moral, o que deixa um número maior de pessoas felizes, sabe? Não machuca as pessoas. Então, tipo. E também tem a questão de autopreservação envolvida. Tipo, se eu não mato alguém, é mais difícil que alguém queira me matar. Né? Vingança não é só um clichê de cinema, não. Acontece mesmo. Você mata o irmão de alguém vai querer muito que você morra. E não é chato, assim, ter sua própria moral. Tem muito conservador aí que não fica enchendo os sacos dos outros, né? Por exemplo, aquele... Eu não gosto muito dele, mas é pelo fato dele ser conservador e falar de ciência, mas é porque, não sei, eu acho ele muito alegre, não gosto. É aquele Guilherme, né? Guilherme Psy. É o Psy. É Guilherme? É o Psy. Mas ele tem uns vídeos muito bons, isso não dá pra negar. Tem uns vídeos Ele dele que são explica muito bem. Mas mesmo assim, eu não gosto dele. Não é um tipo de vídeo que eu assistiria assim, vou assistir o Psy. Não. Mas ele não deixa de explicar bem. E ele tem a moral dele. Ele se diz conservador. Pronto. Pô. Ele enche o saco dos outros? Não. Pronto. Sim. Não. Sim, eu disse não para que ele enche. Sim, eu disse para que tá certo. Eu entendi, né? Não, mas por caso alguém não entenda, porque eu digo sim, aí parece que eu tô afirmando que ele tá enchendo o saco, tá? Ai, tá muito longo esse vídeo, já tô morrendo aqui. Espera por um. A gente já encerra. Outra coisa que era importante. Toca o barco aí dessa desgraça. Toca o barco aí. Ai, não, termina aí, vai.
Ai, bota esse. É uma sessão de tortura. Eu não sei nem se eu vou poder subir esse vídeo, porque eu cheguei tanto maluco. Mas a gente vê. Mas acaba aí, não tá aguentando Caralho, não. nunca. Quer dizer, nunca não, porque eu já vi. Essa conversa não é nova. O problema é que eles parecem umas porra de uns Pokémon que aprenderam um discurso pré-gravado. Aí, tipo, se você clicar em 15 vídeos desse maluco, ele tá fazendo esses 15 vídeos falando a mesma coisa. E a Parece porra. um professor de violão que eu tinha, né? Que ia pro CEART, né? No Centro Cultural. Aí eu passei algumas semanas, depois saí. Aí eu fiquei com o WhatsApp dele, né? Aí eu consigo ver o status dele. E toda vez que ele aparece no status, é ele falando a mesma coisa. Ele é crente, né? Aí assim, eu tenho uma mensagem para lhe dizer, meu irmão. Você pode estar passando pelo mal que foi, mas saiba de uma coisa. Que Deus está com você, Deus está lhe guiando. O choro dura pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim, essa frase Ainda comum se. de crente. Ainda se. Ainda se vi. A cova traiçoeira. Aí é engraçado, porque eu acho muito engraçado, porque da próxima vez que ele vai falar, ele fala a mesma coisa. Aí eu já sei, já tento adivinhar. É muito bom. Ai, ai. Sim. É bem parecido com o que tu falou. Ele já vem presetado da vida, né? Como é que é? É o default dele. É o default. Ter cuidado, senão a gente vai ficar que nem eles falando essas palavras em inglês. O default você sabe o que é default, né, Priscila? Não, É quando você deixa o programa, o personagem, ou qualquer coisa assim, do jeito que ele veio de fábrica, o default. Ah, tá. Ah, eu sabia. Vamos. Acaba aí esse vídeo logo. Vai dar play, você que tá com play aí. Não, mas quem tá com o negócio aí gravando a tela é você. Mas você que tá com play aí. Então eu vou Você acabar quer que essa eu porra. termine e bote no Olha, final? olha, olha, meu povo. Esse aqui foi o vídeo. Você Viu? quer que eu bote no final? Esse foi o vídeo. Não precisa botar no final agora, não. Esse foi o vídeo. A gente gravou esse vídeo com muito carinho. Deu o incrível trabalho de ligar esta merda. Só. Foi o trabalho que eu tive. Vou ter que cortar dois pedacinhos. Eu cliquei no navegador e apareceu mulher pelada aí, porque sim, eu vejo putaria pra caralho. Principalmente que isso está incluso no meu trabalho. Então eu vou ter que cortar. E é isso. Um cheiro no vosso orifício rugoso. Beijo. Se despida. Se despida, Peter. Despida. Eu ia dizer que mulher pelada sempre é bem-vindo. Não fica com essa neura aí, não, tá? É, Mulher bonita pra caralho. mulher é o negócio mais legal inventado pela natureza. Prefiro ver mulher pelada do que homem. Tchau. Beijo.